Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula, referente à atividade 6 do oitavo ano. Vamos iniciar agora o momento das resoluções das equações do primeiro grau. Essa explicação até pode ajudar vocês, caso a dúvida persista, na atividade 2, tá? Na questão 2, perdão, da atividade, que é basicamente uma forma bem simples de resolução de equação do primeiro grau. Então, a ideia da gente iniciar essa equação do primeiro grau como forma de resolução. Primeiro, vai nos cobrar a ideia de como entender a estrutura da equação do primeiro. Por que é que ela é chamada de equação do primeiro grau? Ela é equação do primeiro grau porque ela tem esse formato, tá? Do tipo ax mais b igual a zero. Disse que as equações são classificadas como primeiro grau porque a maior potência do x ela é inexistente, ela não aparece, na verdade, né? E ela significa, então, que ela vale igual a um. Perfeito? Então, nesse caso, a gente vai utilizar a potência comum para classificar as equações como equação do primeiro grau. Aí a gente coloca alguns exemplos aqui nesse caso, né? O 5x mais 1 igual a menos 9 é chamado de equação do primeiro grau, porque a maior potência de x, quando ela não aparece, subtende-se que ela seja igual a 1. E aí, todo tipo de equação que não tivesse estrutura, olha o exemplo aqui, 3x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a zero. Isso não é classificado como equação do primeiro grau, porque a maior potência do x por 2, então é do segundo grau. X ao cubo mais 5y igual a 9, também não é equação do primeiro grau, porque tem uma potência 3, então é do terceiro grau. Então, quem determina o grau de uma equação é justamente a potência da sua incógnita, nesse caso do nosso x, ok? Que é o termo a determinar, perfeito? E como é que a gente faz para resolver as equações do primeiro grau? A ideia é sempre tu encontrar uma forma de isolar o valor da incógnita. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que está bem simples. 5x mais 1 igual a menos 9. Eu quero encontrar um valor de x que, ao ser multiplicado por 5 e somado com 1, dê igual a menos 9. Para a gente não cair na necessidade de adivinhar que esse número por tentativa, a gente vai trabalhar justamente o desenvolvimento da equação, que é isolar o valor do x. E como é que eu isolo o valor desse x? Eu vou trabalhar com os elementos que não têm x inicialmente, mandando ele para o outro lado da igualdade. Então, se 5x mais 1 é igual a menos 9, 5x vai ser igual a 9, vou repetir, perdão, menos 9, né, ó, que ele aparece negativo, e esse mais 1 vai passar para o outro lado. Só que quando ele passa para o outro lado, ele muda a operação do sinal, que era de soma, passa a ser subtração. Quem era positivo passa a ser negativo. Então, nós vamos ter um 5x igual menos 9 com menos 1, sinais iguais, repito o sinal e somo os coeficientes. Então, dá menos 10. Como a gente quer encontrar o valor do x e não de 5x, lembrem-se que esse 5 estava aqui multiplicando. Então, ele vai pegar o menos 10 e vai passar para o outro lado com a operação inversa, ele vai passar dividindo. Isso quer dizer que o meu x vai ser igual a menos 10 dividido por 5, dá menos 2. Então, o elemento numérico que, ao ser multiplicado por 5 e somado de 1, resulta em menos 9, é o menos 2. Vamos testar. Se eu fizer 5 vezes menos 2, isso dá menos 10. Se eu somar menos 10 mais 1, isso dá menos 9. Então, perfeito. Realmente, essa substituição que a gente acaba de inserir na equação do primeiro grau nos permite determinar o valor da incógnita x, perfeito? Então, a principal ideia da resolução de uma equação é vocês conseguirem sempre isolar o valor da incógnita. Lembrando que todas as vezes que vocês mudarem um elemento de lado, existe a necessidade de inverter a operação. Então, quem era soma passa a ser subtração, quem era multiplicação passa a ser divisão, quem era potência passa a ser raiz, ok? Que são os radicais. Um exemplo aqui novamente, que eu vou dar para vocês. Esse está resolvido, é bem simples, ó. 8x menos 3 igual a 5. Eu quero achar o x para que essa equação seja verdadeira, então vou isolar o nosso x. A ideia principal é isolar o valor de x.
Então, quer dizer que esse menos 3 vai passar para o outro lado da igualdade. E quando ele passa para o outro lado, sendo ele negativo, ele vem positivo. Olha só, 8x igual a 5 mais 3. 5 mais 3 é igual a 8. Como a gente quer encontrar o valor do x, lembre-se que esse 8 está multiplicando ele. Ele vai passar para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. E 8 dividido por 8 me dá um x igual a 1. Então, a gente resolve a equação dizendo que x vale 1 para a resolução da própria, tá ok? Então, todas as vezes que a gente for tentar resolver uma equação do primeiro grau, lembrem-se que a regra básica de resolução é sempre encontrar uma forma de isolar o valor do x, perfeito? Dê uma olhada nos exemplos, tente fazer o entendimento dos mesmos para resolver a terceira questão, tá? A terceira pede que vocês desenvolvam uma equação do primeiro grau e a resolvam. Olha a ideia da questão, bem parecido com a questão 2. Um consumidor compra um aparelho de som que custava X reais. Ao pagar a conta, recebe um desconto de R$ 20. Então, a gente vai ter um X, que é o valor da conta, menos o desconto, que é o troco de R$ 20. Opa, acabei de resolver o item A para vocês. Escreva a expressão que pode ser aplicada ao valor determinado. Então, isso vai simbolizar aquilo que a gente está determinando, perfeito? Item B. Qual era o preço do aparelho? Se o consumidor pagou 350 por ele, o consumidor deu 350, mas lembrem que ele recebeu de troco, perfeito? Então, o que é que vocês vão fazer? Vão resolver a equação x menos 20 igual aquilo que ele deu ao vendedor, que for 350. Lembrem-se que agora o objetivo de vocês é encontrar o valor de x, perfeito? Quarta questãozinha tem uma ideia bem parecida. Diz que existe uma balança de dois lados, com cada um dos seus lados com um prato, e que essa balança está em equilíbrio. Ele quer, então, o valor desse x para que a soma das massas seja idêntica, ok, gente? Então, olhem para um lado e olhem para o outro, e se está em equilíbrio é porque os dois lados são iguais. Se são iguais, a gente quer resolver uma equação. Ah, professor, não estou vendo a equação. A equação está aqui, meu povo. É só vocês somarem tudo que está desse lado e igualar com a soma de tudo que está deste outro lado. Resolvam isso como resolução de equação, tá? A ideia de equação. E aí as equações equivalentes são equações idênticas, mesma relação, vocês vão igualar os dois lados para que elas sejam consideradas idênticas, tá? Deem uma olhadinha nos exemplos, mesmo tipo de resolução que a gente trabalhou, elas são classificadas como equivalentes quando tem soluções iguais. Então, toda vez que duas equações diferentes, aqui um exemplo, 5x igual a 10, x mais 4 igual a 6, ele pediu para que você determinasse se elas são ou não equivalentes. Por que que são equivalentes? Ao resolver cada uma delas individualmente, a resposta final foi a mesma, x igual a 2. Então, elas são classificadas equações equivalentes. Ele está pedindo que você verifique se essas desses dois itens são equivalentes. Então, vocês vão resolver uma, depois resolver a outra. Se tiver o mesmo x, são equivalentes. No item B, vão resolver uma, vão resolver a outra. Se forem idênticas por valor de z, as equações são equivalentes. Perfeito? Na sexta questão, pede apenas para que vocês resolvam as equações da mesma forma como vocês fizeram na segunda e terceira questão, isolando o valor de x em cada um dos itens, perfeito? Lembrem que elementos que têm um x têm que se trabalhar, têm que se somar ou subtrair quando a gente mudar eles de lado, sempre acompanhando da nossa incógnita x. Do mesmo jeito, a sétima questão, resolver a primeira e resolver a segunda equação individualmente e resolver cada um de seus itens. A partir da oitava questão, a gente vai dar uma ideia de desenvolvimento de uma equação sem mostrar quem são as equações. Ah, mas a oitava me fala em soma de três números inteiros consecutivos. Professor, não sei quem são esses números. Crie. O primeiro vocês chamam de x.
Se o segundo é consecutivo, ele é o x mais 1. Se o próximo também é consecutivo, ele é o x mais 2. Ok? Ele disse que somando esses três, o resultado deu 60. Então, vocês vão somar x mais 1 mais x mais 2, dizendo que é igual a 60. Depois que tu encontrar o valor do x, ele pede para que tu multiplique esses três números. Então, encontre em x, encontre os três elementos consecutivos e multiplique os três. Próximo assunto, as últimas questões vão falar de probabilidade. A gente vai ficar aí no próximo vídeo, tá bom? Então, 3 videozinhos para a aula, para a atividade 8, perdão, atividade 6 do 8º ano. E não deixem de assisti-las, mas se a dúvida persistir, procure os professores no atendimento individual de vocês. Até a próxima, gente.